Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Esse programa que é da Igreja de Deus em Alagoa Nova, e quero já convidar você para as nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sábados às 19h30. Você é o nosso convidado. Com você aqui o irmão Francisco Araújo, compartilhando da Palavra de Deus, e hoje com a participação especial aqui do irmão Luan. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje o irmão Luan vai estar conosco aqui durante todo o programa, compartilhando juntamente conosco. E queremos convidar você para ficar conosco durante essa uma hora que nós temos aqui para compartilhar da maravilhosa Palavra de Deus. E eu quero convidar você também a pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se possível, você vai aí conferindo cada texto que vai sendo citado. Se você não tiver essa possibilidade, eu também recomendo que você anote os versículos para que você possa depois conferir, você possa verificar, confirmar tudo aquilo que é levado ao ar aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Como eu falei, as nossas reuniões quartas e sábado, 19h30. Nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares, inclusive pode ser na sua casa. Se você quiser, entre em contato conosco e peça uma reunião de estudo bíblico para a sua casa. O telefone é 839-8113-5880. 98113-5880. Você entra em contato via WhatsApp, que para nós vai ser motivo de alegria. Nos sábados, as reuniões acontecem na rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, lá na casa do nosso irmão Dier. Todos os sábados, 19h30, você é nosso convidado. Quero aqui desde já saudar o irmão Dier, que está lá na Eletrônica Digital, ligado, ouvindo o nosso programa. Também aqui uns nossos amados irmãos e irmãs que estão ligados, né? A irmã Edith, o irmão José, ao Mateus, a irmã Antônia que não perde um só programa, ao Romildo lá na barbearia, ao irmão Edivaldo, ao Ailton e a sua esposa Valquíria, Deus abençoe grandemente, a irmã Graça, a Marisete, ao irmão Valdênio lá na oficina, a irmã Ana, a irmã Adriana. O nosso agradecimento pela audiência de todos vocês. Também Dona Alta lá no sítio São Tomé, a irmã Francidalva lá no sítio Geraldo e muitos outros que nos escutam nos sítios, né, nas fazendas, nas chácaras. O nosso agradecimento. Também a irmã Fátima, Deus abençoe grandemente. E a Carmelita, sempre ligada, ouvindo o nosso programa. Que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Lembrando também daqueles que nos escutam lá em Campina Grande, né? O irmão Cliudênio, sempre ligado toda segunda-feira. Deus abençoe a irmã Joelma e toda a sua família. Como também o irmão Jair, a irmã Ceissa, né? O Silvestre, a Laniene, a irmã Renata, o irmão Nilvon, Jorlan, irmã Karine, todos os que estão ligados, a nossa gratidão pela sua audiência. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E você, que nós não falamos o seu nome, né? Tá, muitas pessoas nós nem conhecemos, mas que está aqui na nossa cidade, nas repartições públicas, né? No comércio da nossa cidade, é ligado, ouvindo o nosso agradecimento. Deus abençoe a sua vida. Para você que está em casa, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando das suas coisas ali do dia a dia. Deus abençoe você nessa manhã, né, nos trazendo da parte do Senhor palavras de orientação, de instrução, de luz para a nossa vida. Hoje, irmão Luan, nós vamos continuar falando sobre salvação. Esse é o terceiro programa que nós estamos falando de salvação, né? Nós já falamos nos dois e hoje vamos continuar falando sobre esse tema que é muito interessante e verificando na palavra de Deus o que diz as Escrituras a esse respeito. No primeiro programa nós falamos baseado em Romanos capítulo 10, que diz que se crê com o coração e se confessa com a boca a respeito da salvação. Inclusive nós vamos falar desse texto hoje, né? Então isso é uma coisa muito importante. No programa anterior, nós vimos que a salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. Então a obra que Cristo realizou lá na cruz é o que nos garante essa maravilhosa salvação e que não há salvação em nenhum outro nome, porque não foi dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então é muito importante nós podermos conferir
cada detalhe da palavra de Deus sobre esse assunto, e hoje nós vamos continuar falando de salvação. Aproveita aí e já lembrou de alguém que precisa dessa palavra, já envia o link aí da rádio, já fala com ela, escuta o programa hoje, ela está falando sobre salvação. Se você tem alguém que você tem orado para que essa pessoa seja salva e para que ela seja esclarecida sobre esse assunto, eu recomendo que você mande o link para ela poder ouvir, ou lembre ela de ligar o rádio aí se você está em Lagoa Nova, né? Ligar o rádio e ficar na escuta do programa. Meus amigos, vamos ouvir agora o nosso apoio cultural, e após o apoio cultural, nós vamos entrar nesse tema e queremos a sua presença, a sua companhia durante toda essa 1 hora. Vamos ouvir o apoio cultural do nosso programa. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa Isso aqui é é a introdução. Que nos hidrata. Mas, Essa infelizmente, ela teve um perde programa que eu suas consegui assistir propriedades completo no quando caminho eu fiquei em até a casa. nossa casa. Aí, Essa água esses pode últimos dias, né, afetar como a eu entrei de nossa férias saúde recentemente, e a aí saúde da vou nossa passar a família. acompanhar mais e participar, Mas se Deus quiser. existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive, com tecnologia Isso é do irmão Jair, né, de Whey, que elimina É. as impurezas, Lagoa mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126. A fé em Cristo como a condição. Vamos começar por Romanos 10. Romanos 2. E assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber. O tempo voa aqui, viu? Rapidinho o tempo passa. A gente Já quer são 10 e compartilhar. 2 já. É vida e Instantezinho passa, rapaz. Romanos 10, versículos 9 e 10. Versículos 9 daquele que eu te mandei. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth. O tema aqui é a fé em Cristo como condição de salvação. Localizado à rua Se não crê em Jesus, próximo a Cajepa. Telefone 981024181. Qual o capítulo, irmão? 9, né? Organização capítulo 10, versículos 9 e 10. Sim, capítulo 10, versículos 9 e 10. Aí, à medida que eu estiver falando aqui, você já quer falar algo, você pode só sinalizar. Às vezes você não sinaliza, eu já passo para você De antemão. aí já... Se às vezes você não tiver alguma coisa assim para falar, você já fala o que eu já falei mesmo, assim. Uhum. Fala em cima do que eu falei, comenta alguma coisa e dá deixa para mim voltar de novo. Nova em Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Vou pedir para você orar, antes de entrar na palavra. Uma oração curta, né? Abençoa o programa, as pessoas, 837. e eu oro no final. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas, 12 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Toda segunda-feira você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Nessa manhã eu quero saudar também todos os nossos amados irmãos aqui nessa cidade. Todos aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Receba a nossa gratidão pela sua audiência. Receba a nossa consideração aos nossos amados irmãos em Cristo, todos os que estão ligados aqui ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Meus amados, como eu falei antes, estamos falando sobre salvação, verificando na Palavra de Deus vários textos da Bíblia que falam sobre esse tema. Se você não viu ainda os nossos programas anteriores, eu convido você a conhecer o nosso canal lá no YouTube, Canal Riqueza de Cristo. Pesquisa aí, Canal Riqueza de Cristo no YouTube, faz lá a tua inscrição, que é gratuita. Veja o nosso conteúdo, nós temos ali
vídeos do nosso programa, como também outros vídeos, conferências bíblicas, muito conteúdo lá no canal Riquezas de Cristo. Então hoje nós vamos continuar falando, e aqui no livro de Romanos, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, mas antes de nós fazermos essa leitura, o nosso irmão Luan vai fazer aqui uma oração, agradecendo por mais um dia. Com você, irmão Luan. Amém, irmão. Eu queria orar pedindo para que o Senhor abençoe nosso dia, agradecendo também pelo dia de hoje, pela possibilidade de estarmos aqui. Agradeço também a Cristo por cada família aqui ouvinte, que o Senhor possa estar abençoando a cada um e guardando em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor ele possa estar nos guiando ao longo do nosso dia, abençoando nossos caminhos, e que sejamos sempre condizentes com as coisas do Senhor. Sejamos salvos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então você pode abrir sua Bíblia aí em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. O irmão Luan vai ler os versículos 9 e 10. Amém. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Esse texto é maravilhoso, né? Maravilhoso porque fala exatamente o que é necessário para ser salvo. O que é que você precisa fazer para receber a salvação de Deus? Será que você precisa fazer uma grande obra? Tem que fazer um grande sacrifício? Não, não é isso que diz as Escrituras. Talvez alguém chegue para você e dizendo algo desse tipo. Mas as Escrituras, que é a palavra de Deus, inspirada por Deus de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo, ela não diz isso. E nesse texto ele fala assim: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, você já confessou que Jesus é o seu Senhor? Você já depositou as suas vidas aos pés de Jesus? Então aqui fala: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, Ele é Senhor. Isso quer dizer que Ele tem um senhorio, Ele governa a sua vida. Significa que você entregou a sua vida para Ele. Você está deixando que Ele governe todo o seu viver, todo o seu ser. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, você recebe a salvação preparada por Deus. Então precisa o quê? Confessar que Ele é Senhor, confessar que Ele é Senhor, o seu Senhor, e crer com o coração. Crer em quê? Crer que Ele foi à cruz, morreu e ressuscitou. O texto está falando aqui: se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque se você não crê que Jesus ressuscitou, como Ele pode salvar você? Porque a salvação, nós vimos no programa anterior, é unicamente por meio de Jesus. Mas se Jesus permanecesse no túmulo, como é que Ele poderia nos salvar? Então é necessário crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, e de fato Ele ressuscitou. E uma vez que Ele ressuscitou, Ele pode salvar a cada um de nós. Basta crermos nele, confessando Ele como Senhor da nossa vida, né? No versículo 10 fala assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui ainda fica mais claro ainda, irmão Luan. Fica claro porque ele fala que com o coração se crê. Então o crer é com o coração. O confessar é com a boca, ou seja, o confessar é um testemunho externo, né, daquilo que já aconteceu no seu coração. Então, primeiramente, crer com o coração para a justiça, para ser justificado diante de Deus, e, como consequência disso, você confessa com a sua boca de que você entregou a sua vida para Jesus. Então, isso garante a nossa salvação. Crer com o coração que Deus o ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que Jesus é o nosso Senhor, e confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. Você que está nos ouvindo nessa manhã, eu convido você a ter tal experiência. Se você ainda não fez isso, se você ainda não creu no Senhor Jesus, se você ainda não colocou a sua vida aos pés do Senhor, se você não confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida,
Nessa manhã, essa é uma oportunidade maravilhosa. Nessa segunda-feira, estamos aqui, Deus preparou tudo. Está nos dando essa palavra para que você possa crer, para que você possa entregar a sua vida ao Senhor. E o ano que está chegando, irmão, já está bem próximo. Já pensou, ano novo, como diz um ditado, aí vida nova. Mas vida nova, ela só é nova se for com Jesus. Amém. Porque se for sem Jesus, é a mesma vida velha. Talvez muitas pessoas tenham feito até aquele planejamento. Não, vai começar um ano, vai ser tudo novo, e depois está tudo da mesma forma. Por quê? Porque mudança de vida, vida nova, só no Senhor Jesus. Não é uma mudança de número que vai mudar a nossa vida. Então, para ter a sua vida mudada e transformada, é unicamente por meio de Jesus. E ele já foi à cruz, morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso o nosso Senhor. Vamos ler também, irmão Luan, agora o Evangelho de João. Você que está nos ouvindo, abre aí no Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Pode ler. Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Olha que texto maravilhoso aqui que nós temos no Evangelho de João, que está dizendo que todos, mas a todos, esse todos não é todos, certo? Porque ele vai dizer, mas a todos quanto o receberam. Então, para se tornar filho de Deus, é necessário que creia, que receba Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ler o texto mais uma vez, ó. Mas a todos quantos o receberam, é todos os que receberam. Todos que receberam, todos que creram nele se tornam filhos de Deus. Você já aconteceu isso com você? Você já creu? Porque todos quanto o receberam. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome de Jesus são os que o receberam, são os que o recebem. E assim se tornam filhos de Deus. É as Escrituras que está dizendo. Leia esse texto conosco. João 1,12. Há um conceito que as pessoas têm, um pensamento de que todas as pessoas são filhas de Deus. Na verdade, todos são criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus. Então, nesse aspecto de criatura, sim, toda fonte, todos são da mesma fonte que é o Senhor. Mas ser filho de Deus é só para alguém que nasceu de Deus. Você é filho do seu pai porque você nasceu dele, da sua mãe. Certo? Então, para que nós sejamos considerados por Deus seus filhos, é necessário que aconteça isso que está escrito aqui, que é receber Jesus como Senhor e Salvador, e assim você é feito. Aqui fala, são feitos filhos de Deus. Se são feitos, é porque antes não eram. Então eles não eram, mas agora foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, creem no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Irmão Luan, também o capítulo 6 do Evangelho de João. João capítulo 6. Vamos ver o que é que diz. João 6:40. Amém. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Todos nós queremos ter vida eterna, queremos viver eternamente. Todos nós queremos, como as pessoas costumam dizer, queremos ir para o céu. Todos nós queremos ter comunhão com Deus, queremos estar com Deus. Todos nós temos esse desejo. Mas o caminho que nos conduz ao Pai, e vimos inclusive no programa anterior, João 14, né?
que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o único caminho é por meio de Jesus. Então, para ter vida eterna, para estar na eternidade com Deus, é só por meio de Jesus. Quando falamos em vida eterna, é vida eterna com Deus. Porque o homem que não crê, aquela pessoa que não crê, também terá uma vida eterna. Ou seja, viverá eternamente sem Deus. Então a questão é aonde ou com quem nós viveremos a eternidade? Com Deus ou fora da presença de Deus? Então esse versículo 40, irmão Luan, diz assim, ó: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê. Olha só, vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, mesmo que alguém que creu venha a morrer, porque se Jesus não voltar logo, né, nós vamos morrer. Isso faz parte da vida humana. Mas o Senhor ressuscitará esses na sua vinda. No último dia ressuscitará para quê? Para viverem eternamente com Deus. Tá vendo, irmão Luan? É necessário crer. É vir ao Senhor e crer. Muitas pessoas, sabe o que fazem? Dizem assim: não, eu já escuto a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que é frequentadora de igreja, né? Tá toda semana, participa de todos os cultos. Mas o que é necessário é crer no Senhor Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é uma vida religiosa que salva alguém. Não é uma vida de cumprir regulamentos e regras que salva alguém. O que é que salva uma pessoa, irmão Luan, segundo esse texto? É crer no Senhor Jesus e confessá-lo como seu único Salvador. Exatamente. Se você é apenas uma pessoa religiosa que frequenta determinado lugar, mas não teve ainda uma experiência pessoal com Cristo, você precisa ter essa experiência. Não é ir para um lugar, não é frequentar um determinado lugar, mas é crer no Senhor Jesus, entregar a Ele a sua vida, ter uma experiência pessoal com Cristo. É isso também que Cristo deseja para cada um de nós. Vamos ouvir um hino e após esse hino nós vamos continuar falando ainda no Evangelho de João sobre esse assunto. O próximo hino é Tu és bom. O Senhor, Ele é maravilhoso. Sempre que tu falar, procura falar né? próximo do microfone, porque tua voz é baixa, Sim. aí não consegue ouvir. E pode soltar mais a voz. Certo. Vou acomodar um pouquinho. Ui. Virou, poxa. Virou. Eu não vi o tripé. Seu pai tem um casal, né? É. Tem a menina. É, minha irmã. Minha irmã tá fazendo universidade. Seu pai do quê? Tá fazendo odonto. Eita. 20, ela tá com 22 anos. Tá terminando já, tô no Você penúltimo vai o ano. Eu vou começar ainda na universidade, terminei o terceiro ano agora. Que eu tenho 17, aí Fez pra quê? medicina veterinária, se Deus quiser. Federal? Vou lutar pra entrar na federal. O próximo texto é João 20. São 20? Deixa eu aberto aqui. Já são 10h30, viu? Misericórdia, como passa rápido. Versículos 30 e 31.
20, 30 e 31. Não, só vai dar pra gente ver esse tópico, eu acho. E a gente ia pra Atos, não sei se vai dar tempo, não. O objetivo deste evangelho. Aí teu irmão faz particular ou faz? Na federal também. Na federal. É tudo. Tudo federal. Tudo na garra. Aí ela, inclusive, ela vai vir. Hoje é segunda, né? Acho que ela vem sexta-feira já. Quem entrou de férias. Aí vem tirar meu juízo na sexta-feira. Parece uma criança, meu Deus. É bom, mas é bom. Fica com saudade da gente, aí quer matar a saudade de uma vez, é engraçado. Ela fica lá, é? Eu moro lá em Patos. Em Patos. Aí vem passar ali, Aí depois, quando for em acho que fevereiro pra janeiro, ela volta de novo. sobre esses pequenos, rapaz. Os tempos voam. Né? Com toda coisa. Glória a Deus. Estamos às 10 horas 30 minutos, estamos apresentando o programa A Tua Palavra é a Verdade. Toda segunda-feira você tem um encontro marcado conosco aqui na Pirauá FM com a Palavra de Deus. O encontro com a Palavra de Deus, estamos todas as segundas compartilhando aqui verdades maravilhosas das Escrituras. Lembrando das nossas reuniões, quartas e sábados, 9h30. Nos sábados, o endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado para estar conosco neste sábado, para que juntos possamos estar meditando, aprendendo do Senhor, em comunhão com Ele, em comunidade, na vida da igreja. Você é o nosso convidado. Graças a Deus por isso. Agradecendo aqui a audiência lá do irmão Ademir, a irmã Guia, né, que está na escuta do programa. Que Deus abençoe. Arquimedes também. Irmão Arquimedes, sim, irmão Arquimedes, também sempre ligado aí na prefeitura. A nossa gratidão pela audiência de todos vocês, né? O nosso texto agora, meus amados, está no Evangelho de João. Nós estamos vendo vários versículos aqui do Evangelho de João. João capítulo 20. João capítulo 20, o versículo é o 30 e o 31. O irmão Luan vai ler esse texto para nós. Pode Amém. ler. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só que texto, né? Que texto maravilhoso nós temos aqui no capítulo 20, que diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, muitos sinais o Senhor fez, não só esses que nós já conhecemos pelo que está escrito, pelas Escrituras, mas o Senhor fez muitos outros sinais que não estão escritos. Você sabia disso? Pois é. No versículo 31 ele fala: estes, porém, estes que foram escritos, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Veja só, irmão Luan, que maravilha o que está escrito aqui. Você sabia que isso que foi escrito, os milagres de Jesus, os registros do que Jesus fez,
eles foram registrados com um objetivo, com um propósito, que é para que eu e você creiamos. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa, talvez não leia. Eu espero que leia, esteja lendo, né? Porque é muito comum a gente chegar nas casas e a Bíblia está esquecida, jogada ali num canto. As pessoas usam mais como um amuleto do que como um livro para consultar, para ler, para refletir, para receber orientação, para ser abençoado por Deus. Então as pessoas às vezes têm um uso inadequado, irmão Luan, da Bíblia. Pega a Bíblia e deixa só como uma decoração na estante. E se for aquelas grandes, às vezes usa para botar alguma coisa embaixo, aí a Bíblia serve de peso, né? Contrapeso para segurar. Ou algumas pessoas deixam apenas a Bíblia aberta, achando que o fato da Bíblia estar aberta vai dissipar todo o mal. Esse uso é um uso inadequado. Ou seja, a Bíblia não é um amuleto que vai espantar as coisas ruins. O desejo de Deus, nós vemos inclusive nesse texto, é que o que ele escreveu nas Escrituras é para que nós creiamos, para que nós venhamos a ler, a conhecer. Tem pessoas que só conhecem aquele texto lá, da Bíblia está aberta. Às vezes sabe até de cor, mas não leem outros textos, não leem a história de Jesus. As pessoas costumam deixar no Salmo, né? Qual é o Salmo que o pessoal costuma deixar aberto? 91, 23. É o Salmo mais usado. É tanto que as Bíblias costumam ter até essa página amarelada, né? Por estar ali exposta. Mas saiba, meu amigo, que a Bíblia foi escrita, os escritos que estão registrados ali, as histórias estão registradas, têm um objetivo. Como diz aqui, eu vou ler mais uma vez, esse versículo 31. Estes, porém, os que foram escritos, né? Foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo. Jesus, ele é o Cristo, o enviado de Deus. O Cristo de Deus, aquele que veio cumprir, aquele que veio nos redimir, aquele que veio com um propósito de ir à cruz e morrer no nosso lugar. Então Jesus, esse que está registrado no Novo Testamento, ele é o Cristo de Deus. Ele é aquele que veio para cumprir uma obra de redenção, para que nós, uma vez crendo, tenhamos vida em seu nome. Não é o que o texto diz? Eu vou ler mais uma vez esse texto. Estes, porém, os escritos, né? Os milagres, os registros, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por isso que tudo isso foi registrado. É por isso que nessa manhã nós estamos aqui, lendo esses textos para você. Olha como Deus é maravilhoso. Ele mandou registrar e hoje mandou a gente falar para você. Talvez você não tenha acesso à Bíblia ou não tenha a prática, mas você está ouvindo nessa manhã, não é por acaso. É Deus falando para você, para que você creia que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenha vida no seu nome. Porque quando nós cremos no Senhor, nós passamos a ter vida. Pô, como assim, Luan? Passar a ter vida, eu por acaso estou morto? Fisicamente, não. Mas espiritualmente, o homem que não conhece a Deus, a sua condição é uma condição de morte. Está morto, como diz Efésios, né? Nos seus delitos e pecado. Somente quando o homem crê no Senhor Jesus é que a sua condição muda. Ele passa de alguém sem vida para alguém que recebeu vida por meio de Cristo. É por isso que esse texto fala isso. Que crendo tenhas vida em seu nome. Glória a Deus. Amém. Vamos ler também, irmão Luan, Atos capítulo 2 agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 38. Nesse capítulo 2 nós temos aquele discurso do apóstolo Pedro, né, no dia de Pentecostes. E ele falou ali a respeito do que estava acontecendo. Era uma manifestação do Espírito Santo para que aquelas pessoas pudessem crer em Jesus. Então o versículo 37 e 38 é bem interessante, porque as pessoas, quando ouviram o que Pedro falou, o que é que elas disseram no versículo 37? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e para cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aconteceu algo maravilhoso aqui em Atos 2, que Pedro estava falando, né, explicando tudo aquilo que estava acontecendo, e ele anuncia o evangelho para as pessoas ali. Então eles, diz o versículo 37, que eles ouvindo eles estas coisas, então primeiramente nós precisamos entender que tudo vem pelo ouvir. Por isso que você está ouvindo nessa manhã, essa mensagem é exatamente para isso, para despertar o seu coração. Então Pedro falou e eles foram despertados. Então diz, ouvindo ele estas coisas, o que Pedro tinha falado, compungiu-se-lhes o coração. Então eles foram tocados em seus corações. Esse compungir o coração é o Espírito Santo tocando nas pessoas. Você escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo toca você, mexe com o seu interior. Então, compungindo-lhes o coração, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então ele pergunta, o que é que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Aí Pedro responde. Se você tem essa pergunta, o que fazer agora? Pedro responde. A palavra de Deus responde aqui. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão ou para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa a ser feita é se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender de uma vida em pecado, de uma vida distante de Deus, de uma vida na escuridão. É se arrepender e dar uma guinada, né? Mudar de direção. Um arrependimento verdadeiro vai levar você numa outra direção. Então aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Porque depois que a pessoa crê, aí segue, né, o passo seguinte, depois que se crê, é ser batizado, ou seja, dar testemunho público de que ela é uma nova criatura. Glória a Deus. Amém. Também, irmão Luan, no capítulo 16 de Atos, nós temos uma passagem bem interessante. Atos 16, na passagem ali de Paulo, não é? Na prisão, o versículo é o versículo 31. Nessa passagem aqui, você pode ler o contexto, é a conversão do carcereiro. Paulo tinha chegado em Filipos, né? Paulo e Silas, e eles findaram sendo presos, porque ele tinha expulsado o demônio lá de uma jovem adivinhadora, e aquela jovem dava muito lucro para aquelas pessoas, e por causa disso, eles foram lançados no cárcere. E a história toda, eu queria que vocês lessem aí depois o capítulo todo, 16, que é muito interessante. Então, Paulo, quando é preso, irmão Luan, sabe o que eles fazem? Sabe o que eles fazem, os dois lá? Qualquer um de nós ficaríamos reclamando, ficaríamos murmurando. Como é que eu posso uma coisa dessa? Vocês colocando no lugar de Paulo, eu aqui, Silas, né? Pregando o evangelho, falando da salvação de Deus. Aí de repente a gente é aprisionado, fica preso, vai para o cárcere, é açoitado. Às vezes eu fico imaginando, eu fico viajando um pouco nos textos bíblicos, na aplicação, né? Imaginando isso nos dias de hoje. Se pegasse um desses grandes líderes do nosso país, por exemplo, e colocasse na prisão, né? A revolta que seria. A revolta que seria, a reclamação, que é injustiçado, né? E aqui ele estava louvando ao Senhor. Você não vê reclamação em nenhum momento. Ou o que as pessoas costumam fazer no nosso tempo é se promover em cima daqueles acontecimentos, né? Por exemplo, um líder religioso fosse preso, seria chamar a atenção que estava sendo martirizado e tudo mais, de que era Chamaria a atenção perseguição da mídia, religiosa, né? Mas nós não vemos isso nesse texto. Nós vemos aqui Paulo louvando a Deus, mas Silas ali louvando ao Senhor, e o poder de Deus se manifestou naquele lugar. É tanto que as cadeias, as portas da prisão se abriram, e até o carcereiro que estava tirando um cochilo, quando ele despertou do sono que viu aquilo dali, ficou desesperado. Pensou que todo mundo tinha fugido. Pensou até em se matar. O carcereiro aqui, ele pensou em se matar, ele tentou se suicidar.
E Paulo intervém, depois você lê o texto todo. Paulo intervém, não faça nenhum mal. Então ele fica perplexo com aquela situação e pergunta para Paulo, nesse versículo de número 31, 30, versículo 30. O que é que diz, irmão Luan? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa fala é a fala do carcereiro. Ele está perguntando: que devo fazer para que seja salvo? O que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? O carcereiro pergunta para Paulo e para Silas. Qual é a resposta, irmão Luan? Versículo 31. Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então ele ouviu uma resposta maravilhosa. Que ele só precisava crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aqui no caso do carcereiro, não só ele, mas diz que até a casa dele ia ser salva, né? Essa foi a palavra de Paulo para o carcereiro. O que é que ele precisava fazer? Será que ele precisava carregar alguma coisa nas costas daqui até Campina Grande, um exemplo? Será que ele tinha que fazer um grande sacrifício? Será que ele tinha que dar muitas esmolas? Ajudar muitas pessoas? Não, não precisava. Ele diz apenas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que coisa maravilhosa. Já pensou? Lembremos que esse homem estava num momento de desespero. Ele estava desesperado porque ele era responsável por aquela prisão. E como ele pensava que todos os presos tinham fugido, que estava tudo aberto lá, e por isso que ele pensou em tirar a vida. Ou seja, foi um momento difícil da vida daquele homem. Talvez, amigo ouvinte, você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de desespero. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes nós nos encontramos em situações assim. Aquele momento que a gente não sabe, que não tem saída, o que fazer. Muitas pessoas chegam em situações e pensam em tirar a sua própria vida. Isso indica que essa pessoa está num profundo desespero. Isso é um profundo sofrimento, angústia. E quantas pessoas se encontram angustiadas, pensando em coisas desse tipo, em meio ao sofrimento que está passando? Mas existe uma solução. A solução é crer no Senhor Jesus. Eu quero abrir aqui um parênteses. Eu não estou dizendo que se você está passando uma dificuldade, você não deva procurar um médico, não é isso. Não estamos falando disso. Se você está tomando uma medicação que você não deva tomar, também não é isso. Faça o tratamento que você estiver fazendo, se você estiver passando algum problema dessa natureza, né? Siga a orientação médica, mas eu quero dizer para você que a salvação é unicamente por meio de Jesus. Para você ter a verdadeira satisfação e a verdadeira alegria, se sentir totalmente pleno, satisfeito, isso só acontece quando o homem ele crê no Senhor Jesus. Talvez você se encontre vazio nessa manhã, já procurou muitas coisas para poder se preencher, já buscou se preencher com uma coisa, não conseguiu, se buscou uma outra, não conseguiu. Saiba que Jesus é o único que pode preencher completamente o homem, porque nós, o ser humano, fomos criados por Deus e para Deus. Por isso que se nós vivemos uma vida sem Deus, ou distante de Deus, ou sem estar nos seus caminhos, nós não temos como sermos satisfeitos, como sermos plenos, sermos completos. A verdadeira satisfação nós só encontramos na pessoa do Senhor Jesus. E isso foi o que aconteceu com esse homem, o carcereiro de Filipos. Ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo. E a resposta é crer no Senhor Jesus. Se você não sabia o que é preciso fazer para ser salvo, eu espero que você tenha ficado totalmente claro nessa manhã, que você só precisa crer no Senhor Jesus e confessar Ele como Senhor da sua vida, juntando esse texto aqui com o texto lá de Romanos, né? E aqui ainda há uma promessa. Alguns acreditam que essa promessa foi unicamente para o carcereiro. Alguns acreditam que essa promessa é para todos nós, que uma vez que nós creamos, o Senhor também vai salvar a nossa casa. Mas o certo é que uma vez que quando nós cremos no Senhor, nós passamos sim a orar ao Senhor, a pregar o Evangelho, a interceder pelos nossos, para que o Senhor, na sua misericórdia, possa os alcançar. E sabe o que foi o que aconteceu, irmão, nesse caso aqui?
Leia o que está na sequência aí, versículos 32 e 33. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Que Amém. maravilha, eu fico imaginando essa cena. Que família abençoada se tornou essa. Não era, mas se tornou. Porque versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus. Então o carcereiro que perguntou o que precisava fazer, Paulo falou o que precisava fazer e Paulo foi explicar para ele, foi falar do evangelho, foi falar de Jesus de maneira mais ampla para a casa dele. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Toda a casa daquele homem ouviu a palavra de Deus e creu. Versículo 33 fala, naquela mesma hora da noite. Isso se dá pela madrugada, né? Isso se dá naquele momento ali, depois de todos aqueles acontecimentos do cárcere. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou os vergões dos açoites. Ou seja, eles aproveitaram e já cuidaram de Paulo, porque Paulo estava todo machucado da surra que levou, mas estava tão feliz, porque aquela casa creu no Senhor. É maravilhoso quando nós entendemos que as dificuldades que às vezes nós passamos como ministro da palavra de Deus, como servo do Senhor, gera em outras pessoas salvação. Talvez isso sirva de encorajamento para você que está me ouvindo. Talvez o sofrimento que você está passando como cristão seja exatamente a ferramenta que Deus vai usar para salvar alguém, para salvar um parente, para salvar um amigo, para salvar a sua casa. Isso aconteceu com Paulo e Silas. Estavam sofrendo ali, foram presos, foram açoitados. Mas agora eles estão sendo cuidados por aqueles que foram salvos. Depois que a família foi salva, estava ali lavando, limpando Paulo, colocando um curativo, secando as feridas, né? Então diz isso no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então não teve demora. Naquela mesma noite, toda a sua casa creu no Senhor Jesus e foi batizado. Inclusive, esse assunto de batismo, nós vamos comentar num outro programa, né? Falando sobre a questão do batismo, mostrando nas Escrituras como é que as Escrituras nos ensinam essa verdade preciosa, né? Esse que é um dos sacramentos da vida cristã. Vamos estar detalhando esse assunto também, porque existe muito ensino que não está de acordo com as Escrituras, que não segue o modelo da Bíblia com respeito ao batismo. Nós vamos falar também sobre isso nos próximos programas. Vamos ler ainda também, irmão Luan, Atos capítulo 10 agora. Amém, meu irmão. Versículo 43. Pode ler. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém. Recebe o perdão dos seus pecados. De todos os profetas, dele, todos os profetas dão testemunho. Dele quem? Do Senhor Jesus. Todos dão testemunho dele, todos falam a respeito dele. Por meio do seu nome, por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê, recebe perdão de pecados. Uma das coisas, irmão Luan, que leva muita tristeza no coração das pessoas são os seus pecados. Pessoas que fizeram tantas coisas erradas, cometeram pecados terríveis, e muitos vivem atormentados por causa desses pecados. Muitos cometeram pecados tão graves e tem na sua mente o pensamento de que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que Deus não é capaz de perdoá-lo. Isso não é verdade. Na verdade, esse tipo de pensamento é uma mentira do diabo, para que a pessoa nunca se arrependa, para que uma pessoa nunca busque a Deus. Porque todos nós já cometemos muitas coisas, fizemos muitas coisas que desagradam a Deus. Alguns mais, outros menos, é verdade. Alguns pecados mais graves, outros não tão graves, mas são pecados, da mesma forma que todo pecado é pecado. Mas alguns cometeram, irmão Luan, um pecado muito grave. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tirar a vida de alguém. Tem um pecado
pior do que esse, é muito grave um pecado desse. Mas mesmo assim, segundo as Escrituras Sagradas, essa pessoa que cometeu tamanho pecado, ela só precisa, para ser salva, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, que segundo o que está escrito, essa pessoa recebe a salvação de Deus. E isso, irmãos, não tem relação. Nós não estamos dizendo que essa pessoa não tem nenhum problema para se resolver. Sim, ela tem diante dos homens. Diante dos homens ela precisa cumprir. O perdão de Deus não é um passaporte para uma vida sem cumprir o que ela deve diante dos homens. Uma pessoa que cometeu algo assim tão grave como eu falei, ela vai pagar todos os seus débitos diante da justiça. Então as consequências do pecado virá para todos. Quem cometeu um pecado vai ser punido pelo pecado que cometeu, não é? A justiça vai cobrar aqui na terra por cada débito que essa pessoa tiver com a justiça. Mas diante de Deus, se essa pessoa verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, Deus o perdoa e ela passa a ter uma nova vida com o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Não tem uma notícia, é por isso que é chamado de boa nova, a boa notícia. Imagine, mesmo para uma pessoa numa situação como essa que eu citei, existe salvação para ela. Esse nosso Deus é um Deus maravilhoso demais. Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio exatamente para os doentes, para os miseráveis, para os que se encontram numa situação como essa e muitas outras situações. Esse é o nosso Senhor Jesus, que amou cada um de nós, apesar dos nossos pecados, apesar do nosso desprezo. Mesmo assim, Ele amou a mim e a você. Ele foi à cruz. E esse texto diz isso. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, é por meio do nome de Jesus. Todo aquele que nele crê, recebe perdão de pecados. Oh, que bênção é essa? Que bênção maravilhosa. Nós mesmo numa situação tão complicada que possamos nos encontrar, há uma solução por meio de Jesus, por meio do verdadeiro arrependimento, no coração que se rende aos pés do Senhor. Eu não sei porque o Senhor está nos dando essa palavra nessa manhã, mas Deus sabe. Deus sabe, você que está me ouvindo nessa manhã, o que o Senhor tem preparado para você. Arrependa-se enquanto há tempo. Entregue a sua vida para Jesus e você vai experimentar a verdadeira alegria, você vai experimentar a maravilhosa salvação de Deus. Que notícia maravilhosa. É maravilhoso podermos contemplar a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o homem. E nesses textos nós vimos exatamente isso. Meus amados, não vai dar para a gente continuar nesse assunto porque estamos chegando ao final do nosso programa. Irmão Luan, o tempo voa e a gente fica impressionado, né? Mas nós queremos aqui agradecer mais uma vez a você que está na audiência, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse ano está chegando já ao fim. Hoje é dia 15, né? Metade do mês de dezembro. 16 dias para acabar. Praticamente acabou. Então nós queremos que você comece o ano novo, como falamos no início, irmão Luan, com a vida nova por meio de Jesus. Aproveite esse momento é um momento da gente refletir. Todo mundo fica meio reflexivo, né? Eu não sei se a palavra é essa, mas a pessoa fica refletindo mais, chega final de ano, fica pensando, fica fazendo planejamentos. Inclua Deus nos seus planos. Não comece o ano da mesma maneira, sem o Senhor, só buscando as suas próprias coisas, mas comece o ano com Jesus, entregando a sua vida para Ele. Mude de vida, ou você vai passar mais um ano nessa mesma situação. Às vezes as pessoas reclamam, não acontece nada, não muda nada na minha vida, porque a pessoa não muda de atitude. Se você não muda nada, como é que as coisas vão mudar? Então comece entregando a sua vida para o Senhor, recebendo a maravilhosa salvação de Deus para nós. Amém. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo o Senhor por mais um dia. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos pela tua maravilhosa palavra e pela tua maravilhosa salvação que está disponível para todo aquele que crê. Amém. Nessa manhã que a tua palavra possa penetrar os corações mais sedentos, os corações mais necessitados, aqueles que se encontram angustiados, como estava aquele carcereiro, Sim, a ponto de querer tirar a sua própria vida. Senhor, tu és a solução, tu és a salvação, tu és tudo o que o homem precisa. Por isso nós clamamos a ti nessa manhã. Vai de encontro, Senhor.
tantas pessoas que estão necessitadas, que precisam de Ti, que precisam da Tua salvação, da Tua maravilhosa salvação. Nós rogamos por cada um deles, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, fiquem todos na paz e até o nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.